Vê? Oh. Oi! Ei, Prado, tudo bem? Boa noite. Boa! Como é que você tá? Tudo jóia? Tô bem, Patrícia. Galera E tá entrando aí, aí, Nix. já estava sentindo falta da nossa bagunça pré-live? Com certeza, viu? É Foram muita momentos muito preparação, legais. né, cara? É muita análise de conteúdo, é muito estudo do que a gente vai falar, é tudo sempre muito sério, mas preparado com muito carinho, né? Foi. Gente, foi muito legal. A gente tá acostumado a fazer live, Patrícia, com a galera aí, Fabrício, né, com Robson, com Bessa. A gente saca o telefone do bolso, vamos fazer uma live, vamos falar sobre algum assunto. Aí quando nós fizemos a live com vocês aí, a Patrícia tem toda uma metodologia. Ó o Zé Cavalo aí. Boa noite aí, Zé Cavalo, Boa Nix noite, Underline. Zé! Olá! E aí tem toda uma metodologia, entendeu? Um esquema, reuniões. Eu falei, rapaz, isso aqui é um projeto de um foguete da NASA, rapaz. Então foi Pois muito é, legal. que bom, Prado. Eu queria aproveitar até a oportunidade para te agradecer, coisa que eu não consegui no dia da live. Que Foi isso. importantíssima, fundamental e maravilhosa a sua participação. Eu estou Eu muito agradeço. feliz. Eu tenho uma informação para te passar que de Olha, verdade talvez você não saiba. Mas hoje eu estava começando a analisar os nossos resultados e ao longo de um pouco mais de uma semana de passada a nossa live, a gente já teve quase 1.000 visualizações extras. nossa, que Sim, legal. sim. Isso só numa das ferramentas, tá? Que é no meu canal do Facebook. No Olha isso. YouTube também a gente teve um crescimento, acho que de mais de 400 visualizações, se não me engano. Que legal, que legal. A gente está com um alcance assim super bacana. Como eu Olha falei, eu isso. sou super grata a você por ter Que isso. aceitado o convite, por ter comprado esse barulho. Desde o início, eu falei que eu sentia que o PMOC era um assunto que a galera da climatização e refrigeração tinha muita dificuldade. Eu comecei a acompanhar muitas lives, né, ao longo desse período de isolamento social. E eu realmente Sim. vi que era uma dificuldade grande e que muitos esclarecimentos ali eram necessários. Então, mais uma vez, eu Olha, agradeço imensamente por tudo isso que a gente está começando a construir, porque a gente está dando um grande pontapé inicial, né, sim. nessa situação toda. E eu estou bem feliz com isso. Olha, eu queria agradecer aqui a presença da galera, do Cristiano, do Goulart. Tem uma galera aí. Muito obrigado, gente. Ana Super Paula, a feliz. Cristiane, Frio, a Cristiane da Mundo do Ar da Refrigeração, fizemos uma live ontem. Olá! Joaquim, Friotec. Então, é, bom, Patrícia, eu também gostaria de fazer um agradecimento porque eu O gostei Léo muito. Souza, desculpa Ao por te professor, interromper. que isso. Professor Léo Souza, Isso está aí, sempre presente aí nas lives também. E professor, a gente. Eu costumo falar que professor é o cara que transforma vidas, né? Porque é o cara que sim. termina aí um curso e pega aí 20 pessoas e as pessoas têm as suas vidas transformadas. Então, parabéns aí, professor, que deve estar agoniado com esse negócio de não poder estar presente aí com os alunos, que deve ser um Com negócio complicado, né? certeza. Nossa, e assim, o Léo é um profissional extremamente dedicado. Gosto muito dele. Eu tô devendo, inclusive, algumas coisinhas para ele, mas eu já falei com ele hoje que eu tô para providenciar. Mas fala, Prado, desculpa por ter te interrompido. Não, que isso, pessoal, ó, a galera chegando, a gente sempre tem que dar o Split Ilha também tá aí, Cristiane, olá Cristiane. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer pela aula de preparação de uma live. Eu aprendi, nossa, muita coisa, foi muito fera. Eu me senti na novela das oito, que tinha reuniões de pauta. Eu falei, rapaz, isso aqui é uma novela das oito, não é possível. Ai, pois é, a gente vai construindo, né? E acaba É, costurando, digamos assim, toda a questão do conteúdo e tudo que precisa ser dito para a audiência também, né? Fica bem sim, bacana. sim. O Renan também chegando aí, boa noite, galera. Então, ó, primeiro foi muito bom. Várias pessoas me deram, mandaram mensagem, né? Gostaram muito do conteúdo, foi um conteúdo que agregou. O pessoal realmente
falaram muito bem da live, foi uma live bem construída, e tudo isso é mérito do seu trabalho, que Ah, do teve todo o nosso. cuidado de ligar várias vezes, de falar sobre preparação. Então, muito importante, muito obrigado pelo apoio aí que você deu para todo mundo, né? Porque você que cuidou de tudo, então foi muito fera, e eu acredito que isso daí já rendeu vários frutos, e eu tenho certeza que vai render muito mais, viu? Então, gostaria que você falasse um pouco aí para essa galera que está com a gente aí sobre, sobre esse assunto, sobre como foi, você que tem o controle lá das respostas, das perguntas. Sim, sim. Eu, inclusive, Prada, separei algumas perguntas aqui, Ah, porque a audiência acabou enviando uma série de questionamentos diretamente a você, tá? E aí, algumas perguntas aqui que eu separei eu considero bastante pertinentes. E a gente já certo. começa não só a esclarecer as dúvidas geradas já a partir daquele dia, como também começar a preparar conteúdos novos, né? Que Sim, sejam de sim. interesse de todos. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta, olha o professor Léo Souza me entregando, olha que a Patrícia tinha vergonha das lives. Léo, você já estava até com saudade de me ver aqui do outro lado, tá? Fala não, fala não. Mas vamos lá. Bom, essa primeira pergunta que eu separei aqui, eu achei bem interessante, Prado. Certo. Ó, É, Del, você também. Opa! Também tá rindo de mim. O, Vamos lá. esse Joaquim aqui é da Unic, ele fala, porque eu fiz aquele quadro Recalculando a Rota, ele fala que eu vou ter um programa de televisão falando os caminhos da refrigeração. Esse Joaquim é um palhaço, cara. Ai, Ai, meu Deus, a gente rala, mas a gente se diverte pra chuchu, né? vai lá, vai lá. Vamos a Vamos essa lá, pergunta. vamos lá. Gostei da OS online para o técnico. Porém, um detalhe. Se não tem sinal de internet ou o cliente não libera o Wi-Fi, esse aplicativo de ordem de serviço mantém as informações guardadas com o horário real mencionado e sobe as informações assim que estiver online outra vez? E aí, Prado? O que você tem para dizer para gente? Eu achei essa pergunta muito boa. Muito fera. Bom, Felipe, boa noite. Vida de refrigerista também, boa noite, galera. Obrigado pela presença aí. Adriano. Bom, a ordem de serviço funciona da seguinte maneira: você tem duas opções de operar ela no modo online ou offline. Cristiano também está aí. Boa noite, Cristiano. No modo online, tudo que você fizer, ela já vai direto para a nuvem, ou seja, para o nosso sistema. Agora, Uhum. você tem a opção de operar com a OS em offline, ou seja, Hum. você preenche tudo, mas isso está no seu telefone e não está na nuvem. Ou seja, se a minha coordenação de serviço quiser acessar a sua ordem de serviço, ele vai ver ela em branco, porque ele não vai ter Uhum. acesso ao que está acontecendo. Uhum. No momento que o técnico passar essa OS para online, aí nesse momento que as informações vão para o nosso sistema que está na nuvem. Então, ele Olha. pode sim operar com ela em online. Se ele operar com ela em online, a gente consegue saber em tempo real quantos por cento da OS já foi preenchida. Então eu consigo Olha. ver no meu smartphone, o pessoal que fica no nosso escritório central consegue acompanhar quantos por cento que já foi concluído. Uhum. Agora, se ela tiver em offline, ele não consegue. Só a partir do momento que ela tiver em online, que aí vai tudo para a nuvem. Então tem sim essa opção, tá? Poxa, que legal. Nossa, eu me lembro que você falou na live que você acaba monitorando todos os passos, né, de todos os serviços de manutenção que são feitos pela sua equipe enquanto eles estão na rua, justamente através desse aplicativo, Isso, né? Super legal. Eu tenho uma é isso outra aí. pergunta aqui, olha, Pode Prado. falar. Geromac Refrigeração também chegou aí. Boa noite, cara. Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente está aqui falando a respeito de algumas perguntas que foram geradas na live que a gente apresentou pela Mideia Carrier no dia 28 de julho. E a segunda pergunta é a respeito de EPIs, Prado. Certo. Quais são os EPIs que a sua equipe usa atualmente nas visitas, ao longo das manutenções? O que você tem para falar para a gente a respeito? Vamos lá. O Soluciona também está aí. Boa noite, Soluciona. Tudo bem, cara? O que acontece? O EPI vai de acordo com a atividade, com o local que você se encontra. Então, existe lá o basicão, né, do EPI. O Ayrton também está aí. Boa noite, cara.
O EPI, então, vai de acordo com a tarefa e o local. Para você ter noção, nós temos diversos tipos de luva, de máscara, de óculos, dependendo do local. Se eu estiver no laboratório, tem que ser um protetor de ampla visão. Se eu estiver no escritório, pode ser um óculos simples de proteção lateral. Uhum, Então, EPI, quando a gente vai executar uma tarefa numa fábrica, existe uma coisa chamada PTA, que é uma análise de risco. Então, hum, você faz uma análise antes de executar qualquer tarefa, você tem que preencher um checklist que é a análise de risco. E é hum, esse checklist que vai te conduzir para o EPI que você precisa utilizar. que Então, é legal, lógico, hein? tem lá um basicão que é, quando eu vou trabalhar dentro de uma fábrica, Uhum, independente se eu vou fazer um serviço, se eu vou entrar num escritório, qualquer lugar, o básico é capacete, óculos, protetor auricular, luva, a roupa apropriada, né? E a uhum, bota, que pode ser bico de aço, ou se eu for executar trabalho elétrico, aí não pode ser a bota com bico de aço, porque essa uhum. bota conduz energia. Então, para não ter esse problema, a gente já utiliza uma bota de composite, que ela tem um material que tem a mesma resistência que o aço, só que ele Uhum. não conduz energia. Então, o básico é isso: Hum, bota, luva, capacete, óculos e protetor auricular, porque você pode passar em algum local que tem um nível de ruído acima do normal. uhum. Aí, fora isso, aí vai depender da tarefa. De repente, se eu for para um lugar mais agressivo, eu tenho que usar uma roupa impermeável, entendeu? Uma Entendi. máscara, um protetor facial, ao invés de usar só um óculos, aí precisa ser um Aham. protetor facial. Então, tudo isso depende da área e do tipo de atividade que eu vou executar, entendeu? Você tinha comentado naquele dia, que eu me lembro bem, a respeito de grife de EPI, não é? Você não chegou a É, falar sobre isso? isso é o grid de EPI. Ah, é grid, não é É, grife, é grid. não, é o grid. Eu associei a grife, entre aspas, porque você falou que são tantas possibilidades diferentes, são tantos tipos de luvas, e como você acabou de falar, tantos tipos de botas Sim. e tudo mais. Mulher faz muita associação com moda, né? E como eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse segmento, eu acabei entendendo errado. Então é grid de EPI. É, o Tá. que que acontece? O que que é esse grid de EPI? Como existe uma variedade gigantesca, quando você é fiscalizado numa fábrica, o fiscal chega, né, e fala, bom, qual é a tarefa que você executa? Aí você fala, eu trabalho na operação, fazendo manutenção em campo em área X. Aí Aham. ele fala, qual é o EPI que você utiliza? Aí ele tem que ir num lugar para saber se o EPI está certo. Então, o que que nós fazemos? Nós deixamos um grid de EPI com a listagem com todos os EPIs que nós utilizamos, e aí Aham. cada EPI vai de acordo com a função que você vai executar. Então tem lá, medir pressão de fluido refrigerante. Aí estão lá ao lado todos os EPIs que eu preciso utilizar. Ah, eu preciso Uhum. usar uma luva de vaqueta, preciso usar um óculos de ampla visão, ou preciso usar um protetor facial. Então, cada tarefa vai ter lá o seu EPI que tem que ser utilizado. Então fica mais fácil da pessoa que está fiscalizando saber se a gente, primeiro, se nós sabemos o que estamos falando, né? Porque de Uhum. repente ele fala, pô, você está dizendo que vai medir pressão de fluido refrigerante e não tem aqui uma luva para proteger a sua mão contra uma queima por temperatura, né? Ou um óculos de ampla visão que pode vazar algum óleo, alguma coisa e vazar no seu olho. Então, ele vai Uhum. entender que a gente se preocupou com todos os cuidados possíveis para tentar minimizar o risco. Então, esse grid Entendi. serve para associar o EPI à atividade, entendeu? Entendi. Perfeito. Agora entendi melhor. Sem equívocos. Tem uma outra pergunta aqui, Prado. Diz aí. Aliás, essa pergunta, particularmente achei super relevante, por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, essa questão de regulamentação das atividades é um pouco complicada. Nós, infelizmente, sofremos com a economia e a política aqui. Existem muitos encargos, existem muitas informalidades, justamente porque o pessoal acaba tendo muitos custos para acabar trabalhando de uma maneira formal. Então, essa pergunta tem a ver com esse ponto. Qual Sim. é a possibilidade de um profissional que não tenha CNPJ de montar um PMOC com qualidade? Eu interpretei essa pergunta da seguinte forma: um profissional que não tem CNPJ, ele pode trabalhar oferecendo PMOC para empresas? E
Essa pessoa que mandou a pergunta diz que é formada em eletrotécnica e trabalha como instrutor de eletricidade, atua na área de refrigeração há mais de 15 anos, mas nunca trabalhou com CNPJ. Então, assim, é exatamente o que eu estava falando. A gente está tendo aí, inclusive, esse estudo de reforma da Previdência, porque os encargos É. são altíssimos. O que você recomenda para profissionais que estão nessa situação, por exemplo? Olha, eu vou te dar uma ideia da onde isso pode chegar, né? Nós estávamos no nosso prédio, tínhamos uma pessoa nessa época que cuidava da parte de EPI no nosso administrativo. Uhum. E elas estavam lá no nosso prédio. Aí tinha um rapaz fazendo um serviço de cordeiro no prédio da frente. Aí uma das meninas que é do financeiro brincou com essa pessoa que cuidava do EPI da RH, falou lá, dá uma olhada, vê lá o que que tá errado lá, o que que tá faltando de EPI. Aí ela foi lá na janela, olhou e falou, ele não tem a segunda corda de segurança, não está utilizando a luva correta. Brincaram, né? Beleza. Passado alguns minutos, houve um barulho muito grande, uma gritaria. Quando elas correram na Nossa. janela, esse homem tinha despencado dessa corda, caído na calçada. O filho dele, acho que de 11 ou 12 anos, estava na calçada ajudando ele. Esse cara não tinha firma aberta, não tinha seguro e morreu prestando serviço para o prédio. Ai, gente. É. E aí, Então, Prado? bom, o Nossa. que que acontece? O prédio está lascado, porque o prédio tem que contratar uma empresa especializada. A pessoa que faz esse tipo de serviço tem que ter um seguro. Então, para a pessoa que contrata, se acontecer qualquer acidente dentro do estabelecimento de um restaurante, em qualquer local, essa pessoa vai ser responsabilizada também pelo fato de não ter Entendi. contratado uma empresa especializada. E No caso, regulamentada, né? Uhum. exatamente, exatamente. Aí, se a gente for partir para o lado da pessoa que está prestando o serviço, ele vai conseguir fazer serviço em locais tipo na residência, e até em locais comerciais que infelizmente a pessoa é difícil alguém pedir. Se eu chegar lá com o carro adesivado, com a marca no meu uniforme, você acha que o cara vai pedir documentação, saber se eu tenho CNPJ? Então isso não acontece no Né? Brasil. Se esse cara Uhum. estivesse fora do país, ele não consegue fazer nada, entendeu? Ele não Sim. consegue fazer. Olha quem está chegando aí, Fabrício da Ciclos Climatização. Olá, Fala, boa meu brother. noite. Tudo bom? Esse é meu brother de live, meu parceiro. Um É, eu abraço, tenho cara. acompanhado. Você é o cara. Aliás, o Fabrício tem um curso de inverter, gente. Quem tiver medo de trabalhar com equipamento do tipo inverter, o Fabrício está com um curso top das galáxias. Ai, que Entrem lá. legal. Ele fez um trabalho maravilhoso para quem tem dificuldades com equipamento do tipo inverter. Ele fez um trabalho Uhum. maravilhoso para que as pessoas pudessem realmente trabalhar da maneira correta. Então, eu indico porque eu sou aluno, hein? Sou aluno do Fabrício, está puxando minha orelha que eu tenho uma aula lá que eu não fiz direito. Que legal. Então, o que que acontece? Para a pessoa que está prestando serviço, ele vai conseguir prestar serviço nesses locais, tá certo? Uhum, Agora, se ele uhum. quiser prestar serviço num local melhor, por exemplo, numa indústria, num local como esse, vai ser muito difícil, porque a primeira coisa que você precisa apresentar é um cadastro no CREA para entrar em locais melhor. Fora isso, Uhum. você acaba trabalhando sem segurança alguma. Se você contrata um ajudante, você não tem nenhuma meia aberta, e aí esse cara se machuca, como é que vai ser isso? Entendeu? Você imagina que uma vez nós contratamos um funcionário, olha que coisa. Contratamos Uhum. um funcionário para que ele fizesse um serviço num prédio que nós pegamos um prédio para passar a infraestrutura no prédio inteiro. Toda a tubulação de cobre, sabe? Para poder instalar os splits. E o Sim. prédio estava em reforma, estava em construção, então o piso estava todo irregular. Aí nós contratamos o rapaz, ele levou a carteira de trabalho dele, só que não tinha dado tempo de fazer ainda todo o trâmite. Aí a Sim. pessoa que estava fazendo o serviço lá, que ele ia substituir essa pessoa, falou, pô, pessoal, será que ele já não pode ir comigo hoje para lá? Para ele já ir conhecendo a obra, que assim quando ele for entrar na obra, já está tudo, pelo menos ele já conhece. Ah, beleza, pode levar ele. Sabe o que Uhum. aconteceu, Patrícia? Esse cara Uhum. colocou o pé dentro do prédio, pisou torto num monte de areia e torceu o tornozelo. Esse Nossa cara não estava Senhora. registrado. Aí você imagina a encrenca que nós arrumamos, porque aí como é que você vai provar que o cara não estava trabalhando? Ele só tinha ido lá junto com a pessoa no prédio, mas aí o piso Caramba. estava. Olha isso. Muito Então, sério, o, muito o sério. risco de você operar sem ter pelo menos um CNPJ aberto
o mais Uhum. simples que seja, para que você possa ter um seguro, entendeu? Para a pessoa que está trabalhando, porque a gente trabalha com coisas muito perigosas, com fluido Sim. refrigerante a 500 PSI de pressão, a máquina trabalha com 510. A gente trabalha com energia que, dependendo da forma que o choque, que você toma o choque, ele pode parar o seu coração. Pode ser um choquezinho na Nossa. tomada, dependendo da forma que ele atravesse o seu corpo, ele pode simplesmente parar o teu coração. Então você Meu imagina, Deus. Deus me livre e guarde, você está lá sem empresa, aí você contratou um ajudante, essa pessoa vai lá, me toma um choque, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa. E esse cara não está registrado, você não tem um seguro. Sabe quanto é que tem seguro no Bradesco, por exemplo, ou em qualquer outro Hum. banco? Que Uhum. custa R$ 25 por mês, R$ 35 por mês. Agora Então vê, imagina, né? Pois tem coisas é. que são palpáveis, coisas que você consegue fazer. Então a pessoa vai lá, abre um CNPJ, aquela MEI, né? O Uhum. MEI. E aí ele consegue contratar um ajudante, ele faz um seguro de R$ 35 por mês, e aí você vai ter pelo menos a tranquilidade de poder oferecer algum tipo de serviço sem correr muito risco, entendeu? Porque trabalhar sem CNPJ já é um problema muito grande, que qualquer coisa que aconteça, Você imagina não se está você tem um ajudante. respaldado, É, é. e aí Uhum. imagina você virar o ajudante, Deus me livre e guarde, torce lá o tornozelo, vai ficar 6 meses sem trabalhar. Aí você vai virar para o ajudante e falar, bom, agora depois quando você tiver bom, você vem aqui trabalhar. Não vai poder. É, Você vai não ter que dá. bancar o salário dele, vai ter que Uhum. contratar outro ajudante. Então, eu não indico você trabalhar sem, pelo menos um CNPJ. Agora, Prado, eu quero me preparar para entrar numa empresa boa, aí você vai ter que ter cadastro no CREA, e aí você vai ter que ter Uhum. empresa, vai ter que ter um engenheiro responsável, entendeu? Porque senão o risco é Uhum. muito grande. É, entendi. E é muito sério isso mesmo. Olha Realmente. só o que o Cristiano está falando aqui, ó. Olha, apagou com choque. Então, o choque, gente, é tão louco isso, porque Caramba! se você tomar um choque numa tomada, e dependendo da posição que ele atravessa o seu corpo, ele pode parar o seu coração, Meu entendeu? Então, Deus. isso é muito arriscado, é muito Uhum. perigoso. Que coisa, hein? Então, eu não indico, entendeu? É, não, e é certíssimo, né? A gente tem que se respaldar de todas as maneiras, porque É, infelizmente os imprevistos acontecem, né? Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Está todo mundo sujeito a enfrentar esse tipo de situação. Eu quero mandar um exatamente. beijo. Eu vi o Bonerges entrando aqui na live, Ah, eu vi a Andressa, eu vi a Milena, eu vi o Ricardo Freitas. Eu tô super feliz aí com a parceria de vocês todos também. Que bom que poxa, vocês muito legal. chegaram aqui. A gente acabou decidindo fazer essa live surpresa para responder algumas perguntas da audiência que ficaram em aberto durante a live da Carrier, né, no dia 28 de julho. E também aproveito o momento para agradecer ao Prado por Que tudo isso. e dizer para vocês, galera, que a gente está preparando umas surpresas bacanas aí, hein? Vocês estão com o coraçãozinho aí preparado? É verdade, é verdade. Tá rolando uma parceria profissional aqui top de linha, galera. Eu estou muito feliz com isso, viu? Estou muito feliz, gente. Você vê como as coisas vão acontecendo, né? Eu fui convidado aí para participar com a Patrícia, o pessoal da Midea Car. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, de participar em outra plataforma, porque, ó, Leila aí, boa noite. Porque a gente participa tanto aqui no Instagram, né? E aí nossa, vocês não têm noção da quantidade de perguntas de pessoas que hoje, ainda hoje, trocam informações comigo, perguntam sobre contrato, né? Sobre algumas estratégias de empresa. Então, nossa, você vê o leque, né? Que a Midea Carre acabou abrindo para as pessoas, né? Proporcionando, né, para É, todos nós, é verdade. o Cowboy, foi o Cowboy, Rogério, o Maicon, foi uma live muito fera, muito top, viu? Porque Sim. tinham pessoas ali de diversas empresas diferentes, né? Com experiências diferentes. Então, Uhum. o muito importante é isso. Não é um time de futebol que tem lá o goleiro, o zagueiro, o lateral. Se tiver só atacante, não ganha. Se tiver só defesa, não ganha. É Então, o verdade, é um time é isso trabalho daí. conjunto, é um trabalho conjunto É, e é só assim que dá certo, né? Eu acredito que isso. ninguém anda sozinho, gente. Como eu já falei também, eu tenho um ex-chefe que ele sempre falava: quem anda sozinho é carteiro. Eu morro de rir dessa frase, mas é uma frase muito verdadeira, porque a gente sempre precisa das parcerias. A gente não nasce É, sabendo, a gente agrega conhecimentos de pessoas que trabalham com a sim. gente
E além de tudo, além desses conhecimentos agregados, a gente ainda aprende mesmo no mercado, Sim, quebrando a sim, cara, errando e consertando, ajudando, e é assim que a sim, gente sim. evolui, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Eu acho interessante porque as pessoas realmente você percebe que a gente faz uma live e traz algumas informações e tem pessoas que estão mudando alguns aspectos na sua empresa por conta da live. Então você vê a importância que tem isso, né? Tem pessoa que fala, nossa, É. Prado, vocês falaram coisas lá que eu nunca tinha parado para pensar e hoje eu já fiz até alteração na minha empresa. Olha que Olha que coisa legal, importante, gente, isso não tem preço. né? O É, importante é isso, né, ô Prado? Você fala a respeito da minha organização, mas eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi nesse período de pandemia, é que a gente tem que ter muito respeito pelo tempo alheio, pela audiência. Porque lives, gente, tem inúmeras, sabe? Mas sim, oferecer conteúdo de verdade é muito difícil. Às vezes as pessoas entram ao vivo e não sabem o que falar e acham que estão gerando um conteúdo denso. E, na exatamente. verdade, a gente precisa estudar. Para a gente ensinar, a gente precisa estudar e a gente precisa aprender também, né? É, Até porque, olha aí, olha quantos questionamentos você recebeu, né, Prado, é, ao longo muita dessas coisa. lives. Imagina o quanto, ao longo de todo esse tempo, de todos esses 30 anos seus de trabalho, o quanto você não vem aprendendo para você poder Sim. ensinar para todo mundo, né? Boa noite, Olha, eu acho que é a é verdade. Marluce que está aí, parceiros Blue Service. E aí, Marluce? A Marluce hoje ela tirou uma foto linda com a camiseta dela do Mideia Play, me marcou aqui no Instagram. Ah, gente, fiquei super emocionada quando anunciei o nome dela no sorteio. Muito legal. É, ó, tem uma galera chegando aí, tá vendo aí? É muito, Sim, sim, sim. muito legal. Bom, gente, eu acho, bom, isso é muito importante. Tudo isso que tem acontecido, eu acho que a pandemia trouxe muito problema para o Brasil, né, para o mundo inteiro, mas também trouxe algumas coisas que nós não tínhamos tempo para parar para pensar, né? Tem gente que eu recebo algumas mensagens, fala, Prado, sabe qual era a minha rotina? Eu trabalhava, chegava em casa, ligava a TV e ficava até meia-noite vendo filme, Netflix, depois eu ia dormir, no outro dia acordava, e aí essa era a minha rotina. E hoje eu chego em casa, tomo um banho, já vejo, pô, eu vou ver se tem alguma live hoje falando sobre algum assunto importante, e a pessoa acaba aprendendo todo dia, né? É, com Uma coisa aqui, certeza. Com certeza, com certeza. As então isso é, lives é que muito são feitas, importante. né, com seriedade e com consistência, a gente sempre tira alguma coisa, sempre, Sim, né? sim, É, essa é a importância também da metodologia de organização, é a gente ensinar e a gente aprender também. Eu aprendi demais com você, Prado. E puxa, venho somos nós. aprendendo mais a cada dia. A gente, como falou, né, aqui na live, a gente está começando a Ó o Fábio. desenvolver. E aí, boa noite, tudo bom? A gente está desenvolvendo um projeto conjunto que muito breve É, a gente vai dizer é. o que é, por enquanto é surpresa. Mas desde quando eu comecei a conversar com você sobre o PMOC, eu vi o quão importante todo esse processo é para a saúde de todos. É. É, olham elas aí, e aí, mulherada? Sim, o Prado é nosso mestre, com certeza, aprendendo Que cada vez isso. mais a cada dia. E como eu estava falando, essa questão de saúde, ela é fundamental. Inclusive, É. fiquei muito triste, Prado. Eu acho que eu não comentei com você também, mas a Adriana, da Michigan Service, que apresentou a live com a gente, ela infelizmente contraiu o Covid. Ela, os funcionários Oh, dela e o esposo nossa, dela. Então, assim, olha isso. eles mesmo com todos os cuidados e uso de EPIs, infelizmente acabou acontecendo. Estamos aqui numa corrente de oração muito forte para que ela melhore o Poxa, mais rápido possível. Mas todo cuidado é pouco, né, Prado? é, Inclusive esse ponto aí de EPI também não é brincadeira, né? para você ter uma noção, hoje, boa noite, Maresia, chegou aí o Adriano, boa Olá! noite. O que que acontece? Hoje, eu tive uma reunião muito, muito grande hoje para falar sobre diversos assuntos e um deles, para tudo que nós fazemos hoje na empresa, nós temos um procedimento de trabalho. Boa Uhum, noite, Ivan. Nós temos um procedimento de trabalho para tudo que fazemos. Então, se o cara for trocar uma lâmpada, existe um procedimento de quem vai segurar a escada, qual é a luva que uhum, vai utilizar. Então, nós uhum. estamos fazendo uma alteração do nosso procedimento
em relação ao EPI para trabalho dentro dos locais, em relação ao Covid. Então, a gente vai ter um novo, mais 3 acessórios dentro do nosso conjunto de EPI para conseguir se proteger contra o risco do coronavírus. Então, é muito importante isso. A gente, às vezes, não se atenta a esse detalhe, né? Mas tem muita coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, entendeu? Para se proteger em relação a Uhum. tudo isso que está acontecendo. Então, hoje, uma das coisas que nós fizemos é trabalhar esse nosso procedimento para que aconteça essa alteração e a gente tenha uma tranquilidade para voltar a trabalhar. O Felipe aí. Um grande abraço, Felipe. Boa noite. É, Prado, não é brincadeira. As pessoas estão começando a dar uma relaxada agora com essa questão da Covid, mas a situação é muito crítica. A pandemia ainda está acontecendo e a gente não pode dar mole, né? Sim, sim. Infelizmente, a Covid é um problema que a gente não enxerga, né? Então, se fosse uma outra coisa, Visível e seria mais fácil, palpável, né? visível, palpável, Uhum. mas infelizmente, e a gente respira no ambiente. Ontem eu falei na live, teve pessoas que me mandaram mensagem, falaram, nossa, Prado, que loucura isso é. A gente toma 2 litros de água por dia e se preocupa com a qualidade da água, mas respiramos 6 litros de ar por minuto. Então você imagina Uhum. ao longo de 24 horas, uma pessoa fica exposta num ambiente durante 8 horas de trabalho e de repente tem pessoas assim, imagina no call center que trabalham lá 500 pessoas em um andar inteiro. É. E aí chega lá 5, 6 pessoas gripadas, essa pessoa espirra num ambiente que tem 400 pessoas, o ar-condicionado pegando esse mesmo ar sem nenhum tipo de renovação adequada. Então, por isso que a gente tem falado muito aí sobre purificação de ar, né, com oxidação, com peróxido de hidrogênio, com uma série de coisas, com lâmpadas UVC, que é toda essa Uhum. tecnologia que tem aí à disposição para a gente tentar minimizar esses riscos, né? Então, tem muito aprendizado aí, a gente tem muito para conversar, para todo mundo aprender junto, né? Que Sim. para a gente também, às vezes as pessoas pensam que a gente sabe tudo, né? A gente não sabe, não. A Uhum. diferença é que eu estudo em média de 2 horas e meia a 3 horas por dia, todo Sim. santo dia, porque as coisas vão mudando, uma norma muda, chega uma coisa nova, uma regulamentação, a gente trabalha com diversos pontos a serem avaliados todos os dias, porque a gente trabalha com padrão de trabalho, com NR, ou seja, uma série de coisas que eu vou te falar, se parar um mês, você não estudar, você já fica desatualizado. Então, É. é muito trabalho para a gente conseguir manter um padrão de excelência, sabe? Para poder prestar um serviço de acordo. E não só Sim. serviço, agora com esse negócio de live, às vezes o cara vai fechar um negócio e manda uma mensagem. Ô, Prado, vou fechar um negócio aqui. Eu falei, cara, não é assim não, cara. Eu preciso ver isso daí primeiro. É, pois é, o pessoal quer a resposta na ponta da língua. É. Aliás, Eu falei, falando nisso, Prado, já que a gente está falando em estudo, como é que foi o seu aulão? Eu assisti, eu achei um sucesso, mas e dentro da sua visão de ensino, quais nossa. foram as suas impressões, hein? Olha, gente, foi uma experiência foi surpreendente, né? Aliás, esse aulão eu fiz depois da nossa live da Midea Carrier. Foi. Porque depois da live eu comecei a receber diversas mensagens. Aí o que que aconteceu? A gente tem as nossas atividades do dia, né? Que eu tenho um trabalho, tenho uma empresa para tocar. E aí eu comecei a perceber que eu não estava mais conseguindo atender a mensagem. Eu estava demorando muito. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um aulão em relação a esses assuntos, porque senão eu não vou conseguir responder e vocês vão ficar aí, de repente, aguardando uma resposta para fechar o negócio. E você vai perder o negócio. Então, eu vou fazer um aulão. E aí, olha que coisa engraçada. A minha sobrinha, que trabalha com isso já há um tempo, falou, olha, o primeiro aulão que eu fiz, eu só tive 2 alunos, mas é normal, tá? Então você vai fazer um aulão, você vai ver que você vai achar que as pessoas vão querer fazer o aulão, mas vai ter lá 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. Gente, foram mais de Uhum. 50 pessoas. Ai, que legal, gente. Olha É, aí. E aí, e vai ter algumas versão pessoas, 2? Vai ter versão 2? vai, A pergunta que não quer calar. a gente está trabalhando já e algumas pessoas mandaram mensagem, falaram, poxa, Prado, faz um aulão aí sobre tal coisa, faz um aulão sobre tal coisa. Olha como é que E a aí, demanda vai surgindo, né? é, exatamente, exatamente. Olha o Francisco aí. Boa noite, Francisco. É uma figura. Então a gente vai ter sim, né? Já estou preparando dois conteúdos, inclusive seguindo as orientações das pessoas que fizeram o aulão. Falei, poxa, Prado, você deu uma pincelada lá sobre tal coisa, pô, não tem como você fazer um aulão sobre isso? Aí
eu vou fazer para a gente Olha que poder. legal. É, Você vou já avisar com um sabe, pouco mais de antecedência. você já sabe, primeiro que vai bombar na questão de matrículas, e segundo, eu particularmente fiquei felicíssima porque eu acertei aquela conta dos 50 mil assim, ó, pá, de cara. E eu fui a primeira pessoa, quando você perguntou, vocês sabem mais ou menos dizer qual é o valor aproximado que vocês têm em termos de custo com funcionário, com carro, com equipamento? Eu falei 50 mil reais. Qual foi o valor? Foi a sua conta na planilha deu acho que uns 51 e alguma coisa. A conta final Gente, deu eu me 80. senti como, É, né? mas você vê como a gente não tem. Teve algumas pessoas que me mandaram mensagem e falaram, Prado do céu, sinceridade, no final de tudo, a proposta, aquela proposta com tudo com BDI, deu 86 mil, se eu não me engano a memória. 86, aham. Com BDI, né? Que aí você vai jogar os impostos, vai jogar. Sim, sim, sim. Então, as pessoas falam, Prado, eu não tinha noção de chegar numa conta daquela. Então você percebe que a gente, é o que você falou, o brasileiro é muito guerreiro. Então o brasileiro, ele começa as coisas, você percebe que as pessoas lá fora, o cara se prepara, estuda numa faculdade X, faz um. Uhum, Aí depois o governo ajuda o cara a montar um negócio. Aqui no Brasil, o cara pega uma chave de fenda, uma chave Phillips, começa a trabalhar e daqui a pouco o cara vira empresário. é Mas verdade. aí o cara tem que conhecer de estratégia de negócio, de marketing, o cara tem que conhecer de impostos, tem que conhecer de compra, de venda, ou seja, tem que lidar com pessoas, né? Porque lidar com pessoas você tem, imagina, antes da pandemia a gente tinha quase 50 funcionários, cada um tem um temperamento, então de repente você tem que falar com uma pessoa de um jeito, com aquela outra, já tem que falar de outra maneira, porque ele tem uma outra forma de entender as coisas, então é uma arte você ter uma empresa, né? Porque o Olha, cara, sem porque dúvida. você começa consertando uma construção. O que que você, eu conserto a construção. Daqui a pouco você é empresário, você tem que lidar com todas essas coisas. Então, eu tive relato de pessoas, depois do ano falou, Prado, cara, faz um taulão aí, cara, faz um aulão sobre tal coisa, porque você tirou a venda dos meus olhos. Que Que negócio das legal, hein? maçãs. Hoje eu recebi a ligação de uma pessoa, ela trabalha numa empresa aqui em São Paulo. E aí nós ficamos uns 40 minutos no telefone, que ela precisava de uma ajuda. E ela falou, Prado, eu não esqueço das maçãs, eu preciso vender as minhas maçãs. Como é que exemplo marca, né? Oi, É. Michele, tudo bom? Olá, boa noite, boa noite. Então, Então, esse negócio das maçãs, você vê, é uma brincadeira, mas se você parar para pensar, quem não tem contrato de manutenção, é justamente isso, o cara precisa vender todos os dias as horas dele, nem sempre ele é vai conseguir vender. Às vezes vai difícil. ter que vender muito barato, porque está preocupado com as contas que vão vencer. Por isso a importância de você trabalhar um contrato, principalmente se você quer ter uma empresa estruturada, né? Um Sim, administrativo. E aí como é que você paga tudo isso sem saber quanto que vai entrar no mês, né? Não sei se eu vou ganhar uhum, 5 mil, 20 mil, 30 mil. Então, é, eu acho que essas pessoas são verdadeiros guerreiros, porque você começar o mês sem saber quanto vai ganhar e ter que manter carro, equipe, aluguel, ferramental. Então, por isso que eu falo tanto de você se preocupar com o contrato de manutenção, porque isso vai te trazer pelo menos, ó, vai chover canivete, mas eu sei que vai entrar 10 mil reais. Então, eu sei o quanto eu posso gastar com o carro, quanto que eu posso tirar da empresa, né? Então, uhum, é isso que dá uma certa tranquilidade, sim. ao contrário de quem trabalha com instalação, né? E digo mais, Prado, além de toda essa questão de ter que lidar com pessoas dentro da empresa, existe um ponto fundamental no marketing que se chama CRM, é manter o relacionamento com o cliente. Aliás, não manter, antes de manter, é construir. Né? Então, Exatamente. assim, você falou dessa questão do temperamento, além de todos esses problemas, né, de lidar com impostos, encargos e tudo mais, a gente ainda tem que fazer a construção do relacionamento, porque cliente é petróleo, né, galera? E é com ele que a gente realmente tem que se preocupar, é atender a demanda, Eu tenho, né? eu tenho feito alguns vídeos, eu tenho lá um quadro chamado Recalculando a Rota, que eu dou Sim, dicas todos os dias, né? Então eu tenho falado de algumas dicas justamente da pessoa tentar manter um faturamento, e essas dicas têm sido no sentido de você, bom, como é que eu faço? Eu faço uma instalação para um cliente e depois você não liga mais para o cliente. Então eu tenho uhum, conversado com algumas pessoas, falei, gente, você fez uma instalação, você instalou um split lá, eu instalei uma ideia lá de 30 mil BTU, de 22 mil BTU, sei lá eu. uhum, E aí você instalou, e aí você tem o cadastro do cliente, o telefone do cliente, o e-mail, e você não faz mais contato, o cliente não sabe que tem é, que ficar fazendo manutenção se a gente não ligar. E aí o que que eu fiz? Eu comecei a vender garantia estendida. Falei, ó, o fabricante dá X tempo de garantia,
eu aumento essa garantia se você fizer uma manutenção a cada 6 meses. Eu vou Olha avaliar a que pressão de legal. fluido, avaliar, fazer limpeza no equipamento, e aí eu consigo estender a garantia. Com isso, a gente consegue atrelar o cliente e o cara fazia 2 manutenções por ano. Ó, que A gente legal. consegue manter. Entendeu? Então, a forma da gente ir, pelo menos montando uma carteira de faturamento, para você não Uhum. ficar só dependendo do telefone tocar para você fazer uma instalação, entendeu? Sim, já é um processo automatizado. E aí, Michele? Michele também da Carrier. A gente suou no dia de fazer o upload do vídeo institucional. Ela me ajudou pra caramba também. Um beijo enorme, lindona. Ó, Que Bonerge legal, que está legal. mandando mensagem aqui, ó. Ó, vê aí, lê aí. Pouquíssimos profissionais fazem esse planejamento. Na verdade, se quer um plano de negócio para sua entrada no mercado como empresário. É verdade, Bonerges, é verdade Exatamente. pura e simples aqui. E aí, Marluce? É verdade, isso que ele falou é É, tão importante, mas é por isso, sabe? Porque nós começamos, geralmente o cara começa, ele sai de uma empresa, pega a rescisão, compra a ferramenta, e até aquele momento ele tinha a ideia de funcionário. O que que é o funcionário? Eu vou lá, conserto a máquina, o cara me dá o dinheiro, no final do mês está tudo certo, mas aí ele esquece que tem um bastidor que é uma coisa gigantesca, né? Que uhum, é você cuidar de todas essas coisas, da estratégia de negócio, do marketing, do sim. cliente. Então, eu vou te falar, a gente tem um campo aí vasto para poder trazer Muito bom informação para para essa galera, trabalhar, sim, com né? certeza. Com certeza. Hoje, inclusive, nessa ligação que eu tive, demorou uns 40 minutos, a pessoa brincou e falou, Prado, você já pensou em fazer umas consultorias? Eu já seria ser a primeira cliente hoje. Eu falei, cara, calma. Aí que massa. É daí que os projetos vão surgindo, né, Prado? É verdade, é É, o verdade. lance é a gente atender a demanda, né? Porque tem, É, gente. Existe uma demanda muito carente de bons serviços e bons direcionamentos também, sim. Olha o né? Maguinho aí. Boa noite, Magui. E você acredita que teve pessoas que me mandaram mensagem, empresas de 15 anos, 18 anos, fala, Prado do céu, tem coisa ali que vocês falaram que eu nunca tinha parado para pensar, que eu estou fazendo É. errado todo dia. Teve um casal que trabalha com ar-condicionado, inclusive eu falei, olha, eu vou postar isso aqui. Não, pode postar, Prado, pode postar porque isso é um relato muito importante. Eles Uhum, mandaram mensagem para mim, falaram, Prado, a gente começou a fazer conta, eu fiz um vídeo de 86.400 segundos e coloquei uhum. lá no meu YouTube. Esse vídeo explica como você faz para montar um orçamento, né? Algumas estratégias do tipo, o cara sai com o carro dele, sai um mecânico ajudante, vai lá para uma loja para comprar uma fita silver tape. Aí fica lá 2, 3 horas para comprar uma fita silver tape, aí chega na casa do cliente 11h30 da manhã e acha que pagou R$ 25 no silver tape. Eu falei, negativo, cara. Quanto custa a hora da tua equipe? Ah, É. R$ 100? É R$ 100 vezes 2 mais os 25. Essa fita custou R$ 225 para Olha você. isso, Era melhor gente. você ter ido lá para casa do cliente e ter mandado o motoboy buscar e você pagava 40 só. E você já estaria Uhum. lá trabalhando. E às vezes ele chega 11 horas na casa do cliente, não consegue terminar o serviço, aí tem que voltar no outro dia. Tudo isso porque ele quis lá comprar uma fita, porque lá é R$ 25. Então, Nossa. são essas coisas que quando chegar no final do ano pode parecer besteira. Eu falei, ó, você fica lá tomando um cafezinho, esperando lá na fila. Não era melhor você pagar e mandar o motoboy entregar isso para você, entendeu? Uhum. Exatamente, tem que ser na ponta do lápis. O Bonerges fez outra observação aqui, ó. Essa pandemia colocou bons profissionais no mercado, mas essa moçada esquece que todo e qualquer negócio depende de planejamento e provisionamento. Uma boa consultoria é tudo para entrar no mercado. Concordo, Exatamente. concordo também, gênero, número e grau. Sabe o que? Uma vez eu li um livro sobre liderança e me marcou demais, porque esse livro, o autor falou o seguinte: você precisa tomar cuidado, você gestor, porque às vezes você precisa de um gerente. Uhum, Aí você tem lá aquele mecânico que é aquela pessoa regrada, que faz tudo certinho, aquele cara que cumpre horário, que não causa problema, ele é o seu melhor mecânico. uhum, Aí o que que o cara pensa? Poxa, eu vou transformar esse cara no meu gerente. Só que o cara não tem perfil para ser gerente. Aí ele descreveu, e eu não me esqueço isso, falou, olha, você vai perder o seu melhor mecânico e vai ganhar o seu pior gerente. É melhor você trazer alguém de fora, deixe esse cara lá, porque ele não tem perfil. O perfil dele é para lidar com os equipamentos, com o dia a dia, mas ele talvez não tenha perfil para liderar pessoas. E o uhum. cara que vai estar aqui na gerência, ele vai estar mexendo com aquilo que é mais sensível na empresa, que são as pessoas, porque são as pessoas que fazem tudo acontecer. Então Sim. isso
me deu uma visão gigantesca. Eu falei, cara, esse cara tem razão, porque às vezes a gente faz essa besteira. Ah, tem essa pessoa aqui que eu gosto muito nesse setor, eu vou trazer ele para cá e de repente ele não tem o perfil e você vai pegar uma pessoa, vai colocar ele no lugar onde ele não vai conseguir se adaptar, vai criar uma lacuna lá onde ele saiu. Talvez você não tenha uma Uhum. pessoa de qualidade para colocar naquele lugar. Então, olha a importância de você saber lidar, né? Com todas essas coisas, para que você não tome a decisão errada e de repente comece a complicar a situação da empresa, né? Sim, tudo isso é muito sério, de É? verdade. Aham. Boa noite, pessoal. Mas, Boa noite. deixa eu ver. Top demais aquele vídeo. Fizemos precificação de um contrato baseado naquele vídeo, viu? Olha lá. Feedback aqui para você, ó, da Leila Olha aí. Carvalho. Viu que Que legal, bacana? que legal. É, foi muito bom. Aquele vídeo também foi um vídeo que eu fiz, as pessoas começaram a ligar, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de mais de 1 hora. Quem quiser, assiste o vídeo lá. E aí o pessoal falou, poxa, Prado, o vídeo ficou top demais. Muito obrigado, cara. E esses feedbacks, eles são fundamentais para a gente continuar É. produzindo cada vez mais conteúdo para trazer conhecimento do público, né, Prado? Ah, porque, ó, o Fernando da Friotec, boa noite, cara. E aí, É, Fernando? o que acontece? E realmente isso que você está falando é muito importante, porque é o combustível, sabe? Porque tem vezes que eu tô cansado. Sim. Olha que coisa engraçada. Às vezes eu tô cansado, né? E aí tá passando do horário de eu colocar o vídeo lá, que eu fiz o quadro recalculando a rota. Tem gente que fala, Prado, eu fico esperando todo dia isso aí pra ver se eu não mudo a estratégia de alguma coisa. Então você não pode demorar muito pra colocar esse vídeo. Falei, gente do céu, tem gente que, que tá acompanhando e já viu que eu não postei ainda. Viu? É, isso dá Então, um gás na gente absoluto é, mesmo. é É muito realmente o bom. combustível, sabe? Que você percebe que está realmente tá fazendo trazendo modificações, melhorando, né, a condição das pessoas. Então, hoje eu recebi uma informação de uma pessoa que falou, Prado, eu já vou começar a implantar, eu tenho muito cliente, eu faço muita instalação e eu não tinha parado para pensar de vender uma coisa atrelada na minha instalação. E isso vai mudar Uhum, demais o meu faturamento, entendeu? George também uhum. chegou aí, boa noite, cara. Oi, boa noite, Jorge. Aliás, eu queria aproveitar que nossos amigos refrigeristas estão aqui com a gente. Isso, inclusive, também se encaixa aos gestores e colaboradores das distribuidoras. Aliás, Bonerges, você estando aí, galera, aproveita e me responde o seguinte. Eu hoje lancei uma enquete perguntando a respeito das manutenções nos shoppings, né? A gente vai ter agora, nesse final de semana, uma data super relevante para o calendário de varejo, que é trabalhado no marketing, que é o É, Dia dos Pais. E com isso, não adianta. A galera vai querer ir para o shopping. Vocês têm feito reparos e manutenções nos equipamentos dos shoppings nas cidades de vocês? Para os gestores, vocês têm vendido equipamentos de manutenção ou alguma coisa do tipo? Coloquem aí nos comentários, porque realmente é um ponto preocupante, né? A gente precisa saber se a gente está entrando em ambientes seguros. O Fernando disse que sim. Aonde você fica, Fernando? Em qual cidade? Isso é muito sério. importante para a gente saber. A gente está Eu vou vivendo fazer o numa seguinte. situação muito complicada, né? Vou aproveitar essa enquete e já vou começar a chamar a galera. Vou tocar no aviãozinho aqui, faça isso aí também, galera. É muito importante isso. Vou chamar essa galera para a gente ter essa resposta aí da maior quantidade Ah, possível Teresina, de pessoas. Piauí, ó. Viu que bacana? Olha isso, Para olha mim, isso. eu estou no Rio de Janeiro. Prado está no litoral de São Paulo. Quer dizer, são universos um pouco diferentes, né? A gente É, acaba aqui, através das enquetes, tomando um conhecimento de um todo. Belo sim, sim. Horizonte, ó, não fiz. Fazemos contato com vários, mas sem interesse. Olha isso. Ar-condicionado É, BH. Complicado isso, né, gente? Quer dizer, é, existe uma prospecção, existe uma preocupação por parte do profissional e a galera realmente não está tão ligada nessa questão de segurança. Que, como eu falei, inclusive, na nossa Jundiaí, live ó. Jundiaí, uma ideia Carrier, eu falei, gente, isso é uma questão de saúde pública, cara. É muito sério isso. Só estão E- abrindo mediante as manutenções. Ó, Bonerges, Juiz de Fora, os shoppings estão fechados desde março. Porém, algumas lojas mantiveram a manutenção exigindo PMOC. A Marluce, aqui em BH, os shoppings e comércio voltaram ontem. Fizemos um telemarketing, mas a maioria disse que ia esperar mais um pouco, pois estão sem verba.
Ó, É, vigilância fiscalizando, Maresias, estou indo para o shopping agora. Cuidado, hein, cara, vai protegido. Ei, é. Kátia, boa noite. Ó, tem até uma dica para dar pro pessoal. Galera, é o seguinte, ó, o que que a gente tem feito, né? Como a quantidade de serviço baixou por conta de tudo isso que está acontecendo, uma ideia seria você fazer o seguinte: tem cliente que não vai querer fazer o serviço agora porque ele não tem dinheiro e você está sem trabalhar. Então, qual é a estratégia? Talvez você falar para o seu cliente, ó, você quer que eu execute a manutenção porque é um risco muito grande, ficou parado, ficou lá formando fungo e bactéria, eu executo a manutenção e te dou um prazo de 30 dias para você poder trabalhar no comércio, levantar um valor e aí depois Aham. você efetua o pagamento. Eu te emito um boleto, é uma forma de você conseguir já pelo menos ele não vai fazer o serviço se tiver que pagar agora, mas pelo menos você já executa e daqui 30 dias, 35, você vai começar a receber. Então é uma forma Uhum, de você já prospectar daqui 30, 35 dias, porque o cara está sem dinheiro, ficou fechado aí 3 meses. E aí você chega lá e quer vender, ele não vai ter dinheiro. Então o que que eu tenho uhum, falado para os meus clientes? Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o que tiver que ser feito e vou te mandar um boleto para daqui 40 dias. Você vai ter tempo de trabalhar. Aí o cliente, poxa, Prado, você pode fazer isso? Eu posso. Então pode meter ficha, pode executar o trabalho, eu te pago daqui 40 dias. Então é uma maneira de você tentar ir executando o trabalho ao longo desse período, porque você vai ficar em casa sem trabalhar, pelo menos uhum, você vai lá, como manutenção é uma coisa que não exige você disponibilizar dinheiro para comprar peça, é uma forma uhum, de você aumentar aí o teu giro, né? Sabendo que daqui 30, 35 dias você vai começar a receber, entendeu? E não vai aham. perder o serviço para outra pessoa, entendeu? Olha, vamos ler aqui o feedback da galera. Tem um pessoal aqui colocando, ó, Arapi, Arapiraca, Alagoas ainda não voltou, Campinas estão reabrindo, BH, sinto que a fiscalização é muito fraca, É. BH, ficamos 4 meses tudo fechado, aqui na minha cidade também ninguém ainda está fazendo PMOC. Beira-Mar, Arda, onde você é? Coloca aí pra gente saber. Isso. A gente, deixa eu ver o que mais. Aqui em BH, os shoppings e comércio voltaram ontem. É, é isso aí. É importante a gente ficar por dentro do que está acontecendo ao redor Isso. do país, né? É. E ontem, Patrícia, eu estava numa live com a Cristiane, da Mundo do Ar e da Refrigeração, com o Robson e com o Fabrício, né? E Uhum, eu falei, nós tínhamos lá um assunto sobre como abordar o cliente. Se a gente continuar abordando o cliente falando só em multa, que o cara não vai aderir, sabe por quê? Porque ele está lá nesse local há 20 anos e nunca apareceu um fiscal. Então a uhum, gente tem que tentar se aprofundar nos riscos biológicos e mostrar para o cliente que vai ter problema de afastamento do funcionário dele, porque ele vai voltar a trabalhar num ambiente com risco biológico muito alto, com nível de partículas muito alto. Então, dessa forma que a gente vai conseguir ter uma aderência melhor do cliente, entendeu? Quando você partir uhum. para esse lado do risco biológico. Sim. Ó, olha, mais um feedback aqui, ó. A pandemia foi uma grande peneira em Juiz de Fora e região. Inúmeras empresas de refrigeração fecharam e enxugaram quadros de pessoas. É só mínimo, o que impede de colocar boas ideias em prática. Quer dizer, complicado isso que a gente está vivendo, né? Como se não É, bastasse tudo isso, todas essas dificuldades, ainda temos que nos preocupar com a nossa segurança, porque realmente o vírus sim, ainda está circulando e isso aí não é brincadeira. eu sei. Olha, gente, eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil para ninguém, para empresa pequena, para empresa grande. Então, o que eu posso falar, que é o que eu tenho feito aqui, eu tenho adotado como regra para a minha vida e para a saúde da minha empresa, é não desistir e tentar encontrar brechas. E no momento da crise, o dinheiro, você tem uma redução, mas tem uma estatística que fala que na crise, o dinheiro ele passa de uma mão para outra, porque coisas vão acontecendo. Então, nesse momento, você tem várias empresas que já estão de portas fechadas, infelizmente. Por Uhum, outro lado, você vai ter uma demanda agora de serviço, de higienização. Tem clientes meus na área da indústria que receberam documentação que eles vão ser obrigados a fazer purificação do ar. Não estou falando mais de PMOC. Agora eu estou falando de tecnologia, de lâmpadas UVC, de peróxido de hidrogênio, de uhum, realmente fazer purificação. É um documento oficial. Então, a gente acredita que essas normas podem chegar também no comércio, em farmácia,
em hospital, em restaurantes, a pessoa ser obrigada a fazer, porque quando você faz uma purificação, você tem componentes ativos no ar, e se uma pessoa espirrar, o peróxido de hidrogênio age nos vírus Uhum. para poder eliminar antes que esse vírus chegue em nenhuma outra pessoa. Olha, Então exatamente, ele que faz uma bacana, oxidação, hein? ele faz uma oxidação catalítica e você consegue resolver o problema, eliminar o vírus e para que ele não contamine outras pessoas. Então isso já está sendo implantado nas fábricas, nas indústrias. Então isso vai ter um giro de trabalho gigantesco, porque a gente vai ter que fazer adaptações em sistemas centrais. Ou seja, para todo tipo de climatização de sistemas vai ter um dispositivo como esse. Então é bem Uhum. provável que isso vá chegar também num comércio. E é por isso que a gente precisa estar preparado, estudar sobre esse assunto, procurar sobre técnicas. De repente você chegar num cliente e falar, olha, você precisa da manutenção porque você tem um problema sério de higienização aqui, de risco biológico. Eu vou fazer essa manutenção, me paga daqui 30 dias, 35, entendeu? Pelo menos para Uhum. você conseguir ir movimentando a coisa. Olha, eu gostei de um comentário aqui, que inclusive é um dos meus grandes lemas, hein? Maresias Diga lá. ar-condicionado, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Sabe que É, uma das primeiras lives que eu fiz, eu gravei uma chamada com essa frase. Mas é verdade, gente. É questão da é, gente sentir não só as oportunidades, como as necessidades, principalmente. A gente está é, vivendo uma época muito complicada. No começo da pandemia estava muito complicado. Após a refrigeração entrar em serviço emergencial, estamos trabalhando bastante e sempre alertando os clientes sobre a importância dos cuidados do ar. Até mesmo quem mandou isso foi a Kátia aqui do Rio, a Kátia da olha aí. KP7 Serviços. Realmente, é isso. É É, posto sempre na rede social a importância dos cuidados com ar-condicionado. Isso aí, Kátia, e continua fazendo esse trabalho porque é sim. fundamental. Ó, Josué, exatamente. E olha, eu tenho tido relatos de pessoas que inclusive estão aqui na live, que estão Uhum. fechando o negócio em escolas, porque escolas estão precisando fazer PMOC para voltar a trabalhar. Então, eu sei que não é fácil, né? Falar aqui que a gente vai ter um mundo maravilhoso, não é. Mas, se não fosse a pandemia também, essas escolas não estariam procurando É profissionais para fechar verdade. contrato. Então, Uhum. isso vai forçar o shopping, a escola. Eu estou fechando, nós fechamos uma instalação de 230 mil BTUs de VRF aqui no Guarujá. Uhum. Eu tinha oferecido um produto para fazer purificação do ar para esse meu cliente, mas ele está reformando o restaurante inteiro. Ele falou, pô, Prado, eu estou gastando muito aqui, cara, deixa esse negócio para depois. Mas aí, como eu recebi esse e-mail desse meu cliente da indústria, eu fui fazer uma reunião lá no restaurante, aí eu levei, abri no meu smartphone e falei, ó, lembra que eu te falei? Olha o que aconteceu na indústria. Aí mostrei o documento para ele. Ele falou, quer saber uma coisa, Prado? Faz aí a cotação, vamos colocar esse treco dessa purificação, vai que eu gaste dinheiro nesse restaurante, depois eu Uhum. vou inaugurar, vai chegar um doido aqui e vai querer brecar meu restaurante por conta dessa purificação. Ou seja, se não fosse a pandemia, nunca que eu conseguiria vender um negócio como esse, Sim, entendeu? sim, sim. Purificação de ar. Então, Uhum. é o que o Adriano da Maresia falou. O problema existe, mas quem conseguir se sustentar com algumas estratégias, vão aparecer, já estão aparecendo Sim. oportunidades para fechar contrato, para fazer manutenção. A gente só precisa Uhum. tentar ficar de pé, é o que o Fabrício está falando. É, eu também ia falar isso agora. Eu também estou super de acordo com o que o Fabrício mencionou aqui. O assunto pandemia tem dois lados. De um lado é É, ruim, de outro é bom porque está mudando o é, pensar das pessoas, sem dúvida. Sem é isso aí, dúvida. porque existem escolas que nunca pensaram você tem noção, em Brasília tem uma escola que vai investir em purificação. O cara vai investir quase 300 mil reais para fazer purificação, porque, primeiro, ele quer garantir a saúde dos alunos, né? Mas ele também vai usar isso com o teu trabalho, que é o Uhum, marketing. Ele uhum. vai falar, olha, eu sou a única escola que tenho purificação de ar. Ó, a Sim. nossa live vai acabar, faltam 20 segundos, nós vamos voltar para terminar o assunto, temos Opa! 33 pessoas, vamos voltar? Andrezinho! Vamos voltar. Andrezinho! Então, Vamos voltar. Fica aí, hein, galera. Adiciona a gente de novo aí e manda aviãozinho para todo mundo, porque o papo aqui tá bombando, hein? E não foi tá certo. ensaiado.